Amadeu, esse livro, um livro publicado, um livro escrito por 2 jornalistas americanos, vai ser lançado na próxima semana, no dia 20 de maio, e já está na lista, tá, nesse sistema de pré-venda, na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos. O nome em inglês, traduzindo ao pé da letra para o português, é Pecado Original. Esse é o título, a gente está vendo aí a capa do livro. Pecado Original, o declínio do presidente Biden, o encobrimento e sua escolha desastrosa de concorrer novamente. Esse livro mostra um quadro sombrio dos últimos anos do governo Biden, dos últimos anos do democrata Biden no poder, e fala de um declínio mental e também um declínio físico do presidente. Declínio que a família, isso segundo o livro, que a família e os assessores mais próximos tentaram esconder. O livro diz que o Biden, desde 2022, ele começou a não reconhecer algumas pessoas, não reconhecia amigos, e citou o caso do o ator de Hollywood, o ator George Clooney, que é um democrata, que fez campanha para o Biden. Depois desse encontro, escreveu uma carta pedindo para o Biden renunciar, que foi num evento de campanha para arrecadar dinheiro para financiar a campanha do Biden. O Biden não reconheceu o ator George Clooney. O livro diz também que o Biden confundia assessores, esquecia os nomes, e que a assessoria, por causa desse problema físico, esse declínio físico do presidente também, a assessoria começou a escolher os locais em que o presidente se apresentava em público. Eles escolhiam um caminho mais curto, uma rota mais curta por onde o Biden ia andar, isso para diminuir o risco de quedas, para diminuir o risco de tropeços do presidente. Recomendaram que ele esquecesse os sapatos e usasse tênis, e o Biden passou a fazer isso, segundo o livro. Também instalaram muitos corrimões, sempre que podiam colocavam corrimões para o Biden, para que o presidente Biden tivesse mais apoio, e também que a equipe chegou a discutir a colocar o presidente Biden em uma cadeira de rodas. Bem, os jornalistas são Jake Tapper, da CNN, e o Alex Thompson, do site Axios. Eles disseram que entrevistaram cerca de 200 pessoas, entre funcionários, assessores, doadores de campanha, democratas, pessoas ligadas ao ex-presidente Biden. O Biden, que tem 82 anos, o porta-voz dele se pronunciou, fez um comentário sobre o livro. O porta-voz disse: evidências do envelhecimento não são evidências de incapacidade mental. Biden foi um presidente muito eficaz. Amadeu. Olha, o professor Villa está escrevendo um livro de memórias do ex-governador, prefeito, senador, ministro José Serra, um homem fundamental dessa história do século passagem, né? Século XX e XXI no Brasil, o homem do medicamento genérico, enfim, e de muitas outras conquistas para o país. E professor, é sempre delicado tratar de um tema assim, de figuras públicas, e especialmente figuras políticas e figuras que, no exercício do poder, demonstram esse declínio físico, né, professor? No Brasil, no exercício do cargo, eu estou tentando me lembrar, na República, nós tivemos um problema com o Delfim Moreira, que era o vice-presidente Rodrigues Alves, em 1918, foi o único presidente eleito 2 vezes na Primeira República, não pôde assumir que estava doente, não foi porque teve a gripe espanhola, mas não por causa da gripe espanhola, e que morre em janeiro do ano seguinte, e assumiu provisoriamente, de acordo com a Constituição, o Delfim Moreira, e foi convocada a novas eleições. E nesse espaço de tempo ele teve problemas, uma expressão mais vulgar que era usada no passado, problemas de perturbações mentais, e realmente foi uma situação muito desagradável. Mas dali para frente, pelo que eu me recordo, eu estou aqui puxando pela memória, no exercício do cargo, não tem nenhum caso. Teve um caso mais ou menos, não tão atrás aí, mas não é um caso de perturbação, foi um caso de desequilíbrio emocional, vamos chamar assim, né? Então, quando você faz uma biografia, eu nunca fiz uma biografia assim, estou fazendo agora,
é diferente, né? Especialmente quando uma pessoa tem um longo período, que vai de 1962, presidente da UE, 1963, presidente da UNE, quando isso tudo era importantíssimo, hoje não é? E depois o exílio, os problemas no Chile, quase a morte no Estado Nacional do Chile, porque tem muita gente que fala bonitinho, tomando cerveja no bar, e não sabe que é preso no Estado Nacional do Chile, onde milhares de pessoas foram fuziladas, né? E para ir para frente, até chegar aos tempos contemporâneos. É sempre uma tarefa muito difícil. No caso, eu não li ainda o livro, espero ler o livro sobre o Biden, eu só li o noticiário, é uma situação muito desgraçada, muito triste, né? Ele estava no exercício do cargo, numa situação como essa, né? Que é gravíssima de saúde, e nós vimos algumas imagens, lembra quando fizeram aquele meme dele na Amazônia, né? Tudo isso é uma coisa muito desagradável, mas ele, em certo momento, tomou a atitude correta, né? Quando ele abandonou, viu que não seria candidato à reeleição. Um pouco tarde, mas assim o fez. Agora, é um problema, mas a Constituição norte-americana, ela tem uma passagem após a morte, o assassinato de John Kennedy, que permite, em caso de problemas, vamos usar a expressão perturbações mentais graves, não é bem isso em termos médicos, sair da presidência, porque na questão Kennedy, só para lembrar, o atentado foi em Dallas, em 63, a pergunta que se colocou à época, se ele sobrevivesse de forma, usando uma expressão horrorosa, de vida vegetativa e tal, e ainda querer exercer o cargo de alguma forma, como é que se resolveria a questão? Então, isso foi resolvido depois desse triste episódio. Então, é só lamentar. O presidente Biden, no balanço, foi um bom presidente, frente ao que nós vimos antes dele e depois, e é muito triste isso que ocorreu com ele. Eu lembro aqui, a gente, quando trazia reportagens sobre o Biden, principalmente sobre se ele ia desistir, não ia, dava assim angústia vê-lo, por exemplo, desembarcando de aviões, né, ali do Air Force One, aquela escada gigante, ele sozinho. Sem dúvida. Né? A gente ficava com... Sabia que era gravado, que ele não ia cair, não tinha caído, mas mesmo assim... Olha, dava uma angústia, dava uma apreensão de ver, e eu acho que essa opção, essa decisão de não admitir as restrições cognitivas e físicas dele, custou a derrota dos democratas à presidência. Porque se lá no começo tivesse havido uma reunião de cúpula, eles tivessem dito, presidente, não há condições, nós não vamos sacrificar, né? Olha lá as imagens. Pronto, olha essas imagens aí, exato. Tem umas dele descendo também, sempre... um quase tropeço. Aliás, a Socorro trouxe imagem dele tropeçando efetivamente, aí, né? Olha, essa é uma delas, em que ele, Isso, ele tropeça 2 vezes, 3 vezes seguidas, e aí o mundo viu isso. Então, se a opção tivesse sido a admissão das restrições dele, e ali tivesse sido trabalhado já o nome, não necessariamente da vice-presidente Kamala Harris, mas trabalhado um nome, talvez a gente não tivesse hoje a nação mais poderosa do mundo passando o que está passando nas mãos do Trump. E repito, os democratas tivessem escolhido um homem, ainda vai demorar muito para os americanos elegerem uma mulher presidente.